Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Marichan do blog Caderno de Bolso e hoje eu tô aqui para fazer o quarto episódio da série Morando Sozinha e acho que o episódio de hoje ele é bem legal porque ele começa já a falar logo depois que você faz a mudança, que foi o último episódio que vai estar linkado aqui em si. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele momento que acontece com todo mundo depois que o pessoal que te ajudou a fazer mudança, sua família, enfim, todo mundo vai embora. E aí você vai para sua nova casa ou apartamento, você fecha a porta, aí você para na frente da porta, né, se escora nela e pensa, ok, agora eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Então eu acho que é basicamente sobre isso, nós vamos falar hoje sobre adaptação, que é extremamente importante e não é fácil. Mesmo que você decidiu se mudar por vontade própria, a adaptação nunca é fácil e acho que é importante falar sobre isso. Então, vamos lá. Então eu pensei em começar contando um pouquinho primeiro da minha experiência e acreditem que isso vai fazer a diferença porque as coisas que eu vou citar depois já vão servir como dicas também para vocês. E acho que vai ser bom para vocês terem uma base assim para entenderem melhor do que eu tô falando. E aí mais pro finzinho do vídeo, então eu vou dar algumas dicas gerais assim de coisas que você pode fazer para melhorar a sua adaptação. Bom, como eu já tinha comentado aqui no segundo episódio da série, eu fiz a minha mudança bem em cima da hora, então aconteceu assim, a gente terminou de trazer as coisas, eu acho, no sábado, aí a gente ajeitou, limpou, varreu, sabe, fez toda essa coisa de mudança no sábado e no domingo. E aí, domingo, então, a gente finalizou tudo e na segunda-feira começaram as minhas aulas, então foi tudo assim bem em cima do laço, sabe? Foi bem corrido. E aí, como é que a gente fez assim? Os meus pais disseram que eles iam ficar comigo aqui no primeiro e no segundo dia pra me ajudar, pra me guiar um pouco e tal, e pra não deixar direto sozinha. Então, essa, aliás, é uma dica legal que eu já vou dar agora. Se alguém da sua família puder ficar com você, pelo menos assim, nos primeiros dias, acho que isso é fundamental, porque você já vai estar num ambiente novo, né? Uma casa ou um apartamento novo. Você vai estar numa cidade nova, você vai ter um trabalho ou uma escola nova, você vai ter colegas novos, enfim, você vai conhecer um monte de gente nova, é tudo novo, então é bom ter alguma coisa conhecida, alguma coisa que é velha na sua vida, né? Que são, então, as pessoas, assim, da sua família e tal, que são pessoas que você já conhece, então essa é uma dica bem legal. Mas continuando, então, eles ficaram aqui comigo e na segunda-feira eles me levaram até a parada de ônibus, isso porque o meu pai, ele conhece bem aqui Porto Alegre e eu não conhecia nada, então ele me ensinou como ir até a parada onde eu tinha que pegar o ônibus para ir para a faculdade. E então tá, ele me ensinou o caminho e tal e disse, ok, na volta eu venho te buscar aqui nessa mesma parada. Beleza, então eu subi no ônibus e a partir dali eu tava sozinha, né? Mas a parte mais importante do meu dia não foi a ida, nem o durante. A parte mais interessante e importante do meu dia foi a minha volta pra casa. Porque eu entrei no ônibus sozinha e assim, eu tinha decorado que eu tinha que descer numa parada que tinha muitas árvores. Só que assim, naquela rua em que eu tinha que descer, tem muitas paradas que tem muitas árvores. E eu não tinha certeza de qual delas era. E aí assim, eu olhei no relógio de manhã, quando eu tinha entrado, e eu tinha mais ou menos decorado quanto tempo levava a viagem. Só que a volta acho que foi um pouco mais demorada e tal. E aí já tinha passado do tempo, eu tava numa rua super arborizada, que era pra ser assim, e um monte de gente começou a descer numa parada, eu pensei, meu Deus, será que essa é a minha parada? E eu tava naquelas, vou, não vou, será que é aqui ou não? Mas eu pensei, meu Deus, tem tantas pessoas descendo que deve ser aqui. Claro, porque as pessoas não podiam descer se não fosse a minha parada, né? E aí tá, eu desci, aí quando saiu o ônibus da minha frente, parecia aquelas cenas de filme, sabe? O ônibus sai, você vê o horizonte e você pensa, putz, não era aqui. Aí eu pensei, ok, eu comecei assim a entrar em pânico por alguns segundos, né, internamente entrando em pânico, pensando, ai, o que eu vou fazer? Eu tô no lugar errado, e agora? Aí eu pensei, bom, eu tenho duas opções. Eu posso pegar meu celular agora
ligar pro meu pai e dizer, pai, eu tô em tal e tal lugar, escrever e pedir pra ele vir me buscar, ou me dizer como voltar. Ou então eu posso tentar fazer isso sozinha. E aí eu pensei assim, bom, seria muito mais fácil eu ligar pro meu pai, certo? Mas essa aqui é a minha cidade. Agora é aqui que eu vou morar. Eu vou ter que aprender a me virar. Eu não vou ter sempre meu pai e minha mãe para me ajudar quando eu não souber o que fazer. Então eu vou tentar fazer sozinha, porque o máximo que vai acontecer é eu ficar ainda mais perdida. Mas daí, se realmente eu me perder total, eu ligo para meus pais. E aí eu fiz isso. Eu fui seguindo aquela mesma rua, porque eu sabia que tinha que ser naquela rua. Caminhei por uns 20, 25 minutos mais ou menos. Eu tava bem longe mesmo. E aí, de repente, fui chegando perto de uma parada e tava meu pai lá, assim, fazendo assim pra mim e rindo. E ele disse, ué, era pra tu ter saído daquela parada, como é que tu tá vindo daí? E eu disse, é que eu desci na parada errada. Aí eu contei pra ele onde é que eu tinha descido e ele ficou apavorado, tipo, meu Deus, como é que tu desceu lá atrás? Tipo, era muito longe, sabe? E bom, mas assim, por que eu digo que essa foi a parte mais importante do meu dia? E eu acho que a parte mais importante de todo o negócio, assim, de ter vindo pra cá. Porque eu percebi que eu conseguia me virar sozinha. E eu acho que a partir do momento que você percebe isso, as coisas ficam mais fáceis. Porque antes aquilo que era um bicho de 7 cabeças acaba se tornando algo, sei lá, tipo um bicho de 2 cabeças. Sabe, ainda vai ser difícil, não tô dizendo que vai ser fácil, mas a partir do momento que você entender que você é capaz de fazer isso sozinho e que você consegue, aí tá tudo certo. Mas aí continuando, então no segundo dia os meus pais foram comigo de novo, mas eles pediram pra eu direcionar eles queriam saber se eu sabia o caminho. E aí foi tudo certo, consegui ir, voltar tranquilamente, não errei mais a parada nunca mais. E eu acho que é isso, sabe, gente? Eu acho que quando você tá numa cidade nova, o negócio é começar a prestar atenção nos detalhes, sabe? Ir aos poucos aprendendo o nome das ruas, aprendendo o que fica em cada lugar, sabe? É meio que ter um pouco de memória fotográfica e ir relacionando, sabe? As coisas mais bestas que tiver, mas ir relacionando pra ir se localizando. Mas enfim, o negócio que eu quero dizer aí chegou a terça-feira, e depois que eu voltei pra casa, meus pais ainda tomaram café comigo, né, jantaram comigo e aí eles foram embora. E eu lembro, assim, que foi um momento bem, assim, como é que eu posso dizer? Foi um baque grande aquele momento, que depois que eu dei tchau pra eles, eu subi as escadas pra ir pro andar em que ficava o meu apartamento, fechei a porta, tranquei ela, e aí eu parei, assim, na frente da porta e pensei, ok, agora eu estou sozinha, sabe? O que eu vou fazer? Era tipo umas 7 da noite e eu tava pensando, putz, vai ter ainda umas 3, 4 horas até eu ir dormir, o que eu vou fazer agora? Eu acho que essa é a parte mais complicada pra quem tá acostumado a viver sempre com pessoas e de repente tem que morar sozinho, porque você não tem mais alguém com quem conversar, sabe? Você chega em casa e você tá sozinho e você fica assim até que você sai de casa. Então os momentos mais aliviadores pra quem mora sozinho eu acho que é quando sai de casa, porque daí você não tem que lidar só com você mesmo, sabe? E aí esse é aquele momento assim que eu lembro que eu peguei e fui lentamente caminhando até o sofá, eu sentei no sofá e eu comecei a chorar feito uma louca, assim, sabe? Eu não queria chorar na frente dos meus pais, principalmente na frente da minha mãe, porque eu sabia que isso já estava sendo bastante difícil pra ela, né? A gente sempre foi muito ligadas, assim, né? Sempre fazia um monte de coisa juntas e tal. E eu sou uma pessoa extremamente tagarela, então acho que pra minha mãe eu sabia que ia ser muito difícil não ter mais aquela pessoa falando assim o tempo todo, porque meu pai é mais quietinho e tal. Então, assim, foi bem complicado, eu tava tentando, né, me manter calma, assim, não demonstrar nada pra ela, porque eu sabia que isso só ia piorar, sabe? Não ia ajudar ninguém. Mas aí depois que eles foram embora, então eu meio que me lavei ali no sofá, nem precisei tomar banho depois. Brincadeira, mas assim, foi bem complicado e as primeiras semanas foram bem complicadas, acho que assim, quando chegou a sexta-feira da primeira semana, eu tava tipo, yay, sabe, venci, foi uma semana que eu sobrevivi. E eu acho que é bem assim mesmo, sabe, ainda mais pra alguém que, como eu, não queria se mudar em primeiro lugar.
né? Não era uma coisa que eu quisesse fazer. Eu acho que quando a pessoa já vai preparada querendo isso, ainda é um pouco mais fácil, mas para quem não queria de jeito nenhum, foi bem complicado. Mas a gente vai se acostumando, sabe? Então eu criei vários artifícios, digamos, para não me sentir tão sozinha. Então quando eu chegava em casa, eu conversava comigo mesma. Eu sei, isso é coisa de louco, mas eu fechava a porta e dizia: Oi, Luiz, como foi seu dia hoje? Ah, foi bom, e o teu? Ah, eu fiquei em casa. Ah, como é que tava a faculdade? Ah, tava legal, sabe? Eu ficava conversando comigo mesma. Eu sei, isso é ridículo. Talvez meus vizinhos achassem que eu devesse ir para um hospício ou algo assim. Mas eu acho que pra quem tá acostumado sempre a conversar com outras pessoas, essa é uma saída interessante, né? Eu acho que também outra coisa que pode ajudar bastante é você manter um diário. Não precisa ser necessariamente um diário escrito, pode ser um diário em vídeo, eu fazia isso também. Vídeos assim que eu não mostrava pra mais ninguém, são tipo meu diário mesmo, só que em vídeo. E aí eu chegava, sentava na frente da câmera e contava sobre o meu dia, sobre as coisas e tudo mais. E eu acho que isso é importante para você também analisar o quanto você cresceu, porque você vai olhando de vez em quando os vídeos e você percebe: nossa, foi naquele momento ali que eu descobri que eu conseguia fazer tal coisa, foi naquele dia que eu fiz pela primeira vez aquela coisa. Então é legal, porque você vai vendo como você vai crescendo e se adaptando e evoluindo e se superando, né? Então é interessante também ter essa ideia. Aí outra coisa que obviamente eu acho que não pode faltar, ainda mais para quem é apegado à família, é Skype. Claro, você pode olhar no telefone e tal, mas a vantagem do Skype é que é de graça, né? Basta você ter internet, você pode ver, você pode falar. E isso foi uma coisa assim que eu sempre fiz muito com os meus pais. Então, no começo a gente ficava tipo uma hora e meia às vezes nas ligações, a gente ficava jantando juntos, né? Eu em Porto Alegre e eles lá do outro lado. Mas era muito bom, sabe? Eu contava do meu dia e tal, eles contavam do deles. E pra mim, pensar que tinham pessoas que sabiam cada detalhe do meu dia e eu saber o delas, fazia com que parecesse que eu estivesse vivendo tudo aquilo com elas, então se tornava mais fácil. Isso também às vezes é meio essencial para os pais permitirem você ir embora, né? Se eles souberem que você vai continuar entrando em contato, eu acho que é mais fácil para eles se acostumarem com a ideia de não te ter lá, né? Não que seja fácil, mas facilita um pouco. E bom, outra coisa, obviamente você tem que começar a aprender a se distrair, né? Assistir série, filme, ficar no computador jogando, no YouTube, sei lá, as coisas que você gosta de fazer, ler livro. Enfim, acho que você começa a aprender muito mais sobre si mesmo a partir do momento que você mora sozinho, porque você tem que descobrir mais sobre você, descobrir os seus gostos, ver o que te faz feliz e o que te distrai, né? O que não te faz se sentir tão sozinho assim e não sentir tanta saudade. E logicamente, a outra dica, né, é o seguinte: eu acho que quando você não estiver em casa, é importante você tentar se relacionar ao máximo com as pessoas. Se você for uma pessoa tímida e está ouvindo isso e achando que é impossível, eu vou te dizer que não é impossível, tá? Eu acho que assim, a questão da pessoa que é tímida, assim como eu sempre fui, não é nem você criar a coragem de conversar com as pessoas, mas é você se mostrar aberto para que as pessoas cheguem em você. Então, assim, se você for uma pessoa tímida e não tem vontade de chegar lá dizendo: Oi, pessoal, tudo bem? Você pode só ficar assim na sua, mas parecer amigável, que as pessoas vão acabar chegando em você. Eu digo isso por experiência própria, vai ser mais demorado provavelmente, mas elas vão chegar. E aí, sabe, você vai começando a se relacionar com as pessoas. Isso eu acho que é uma parte fundamental para quem mora sozinho, porque se você não tiver amigos, se você não tiver pessoas com quem você pode conversar além dos seus pais e além dos seus antigos amigos, fica cada vez mais difícil. Porque é bom você ter pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você, que estão no mesmo local que você, para você poder, sabe, sair com essas pessoas, conversar, trocar ideias sobre aquilo, porque a sua vida inteira muda. E as outras pessoas que você já conhecia, não, para elas está tudo igual, a única diferença é que você foi embora. Mas para você tudo é diferente, então é importante ter pessoas que estão passando pelo que você passa, sabe? Eu acho que fica bem mais fácil de viver tudo isso, se adaptar se você tiver novas pessoas também ao seu lado, além das antigas, claro. E pra quem não é tímido, acho que é mais tranquilo ainda, né? Daí fazer amigos é uma coisa fácil, eu acho.
Mas então eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Assim, não tem um segredo, assim, faça tal coisa que aí você vai se adaptar instantaneamente. Não, sabe? Essas coisas não acontecem do dia pra noite, essas coisas variam de pessoa pra pessoa, de situação pra situação, então é muito relativo. Mas eu acho assim, essas dicas são dicas bem básicas, parecem ser bem óbvias, mas acho que você vai aprendendo isso com a prática. E assim, para vocês terem uma ideia, eu comecei realmente a me sentir mais em casa mesmo a partir do meu segundo mês, terceiro mês, por aí, sabe? Em algum ponto entre o segundo e o terceiro mês, eu comecei a realmente pensar, ok, essa é a minha nova vida, essa vida é ok, ela não é ruim, e eu vou conseguir, né, cada vez mais melhorar e me acostumar mais com a situação. Então, claro que isso às vezes, como eu disse, pode demorar mais, você pode levar, sei lá, uns 4, 5 meses, ou você pode acabar se adaptando na segunda semana, sei lá. Então, claro, isso é muito, né, varia de pessoa para pessoa. Mas eu acho que é isso, pessoal. O importante é você não deixar o medo de fazer essas coisas impedir você de fazê-las, sabe? Acho que desafios são sempre bons, é importante, são eles que fazem a gente crescer. E é isso, assim, todo mundo que tiver vontade de morar sozinho, ou se você não tem vontade, mas você precisa, eu te digo assim, vai em frente, vai dar tudo certo, tá? Não importa o tempo que levar, mas vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal, um beijo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar um like nesse vídeo e até a próxima!